Federal instituir esse imposto e estabelece que esse imposto pode ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização. O que, no meu modo de ver, eu acredito que dá espaço, pode dar espaço para uma tributação ambiental desse tipo. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha jurisprudências já estabelecidas de que o IPVA não admitiria progressividade a despeito desse dispositivo. Permitirá alíquotas diferenciadas, mas não progressivas. Alguma coisa nesse sentido. A base de cálculo do IPVA é o valor venal. Então nós temos uma alíquota específica com base no valor do veículo, que é um preço tabelado. Eu demorei um bom tempo para fazer esse mapa. Esse mapa ele faz um levantamento, digamos assim, que haveria de tributação ambiental do IPVA no Brasil. Dos 27 entes federativos do Estado e Distrito Federal, 16 não possuem nenhuma regra de incentivo em relação ao IPVA. No caso de Minas Gerais, e aí ele se destaca de certa forma, em relação ao resto do Brasil como um todo, Minas Gerais é o único estado que não possui a isenção para veículos antigos, veículos de mais de 10 ou 15 anos. Em compensação, 11 estados possuem alguma regra de incentivo ambiental, sendo que a maioria deles, grande parte do Nordeste e do Rio Grande do Sul, concedem apenas isenção sobre veículos elétricos, que no Brasil é uma realidade que ainda não chegou. Nós não temos ainda veículos elétricos em nível comercial, em nível de produção e de acessibilidade econômica para as pessoas. O estado do Mato Grosso do Sul tem uma alíquota diferenciada, uma redução de 70% do IPI. No São Paulo e no Rio de Janeiro existe, na verdade, um escalonamento de acordo com o combustível que é utilizado. Então, é possível ver que no Brasil é muito incipiente a questão da tributação ambiental nos veículos automotores. Embora saibamos que os veículos automotores respondem grandemente pela questão da produção de dióxido de carbono na atmosfera. E aí, já avançando, vamos para a reforma tributária em Portugal, que me chamou muita atenção como eles fizeram essa reforma. Um dos pontos principais dessa reforma foi a questão da simplificação dos tributos. Eles reduziram de 4 para 3 tributos. Antes havia o imposto automóvel, que se converteu no imposto sobre veículos, algo que não haveria essa simplificação propriamente dita. E o imposto múltiplo de circulação, na verdade, ele foi uma união de 3 outros impostos. Sendo que o imposto municipal de veículos, ele muito se assemelha ao IPVA brasileiro, que a finalidade dele era, na verdade, realmente buscar receitas das riquezas de veículos, numa época em que ter um carro era uma coisa realmente de luxo. E hoje a gente já não pode afirmar isso, pelo menos no Brasil também não podemos afirmar isso, já que hoje o direito ao carro é quase universal no Brasil. Um outro aspecto que eu considero importante na reforma tributária é a adoção desse princípio da equivalência, que é justamente um daqueles critérios que eu elenquei da capacidade contributiva, que na verdade a equivalência ela tem uma ideia de igualdade tributária no sentido de que aquele que passa para a sociedade maior prejuízo ambiental, ele tem de arcar com um custo a mais, e aquele que adota ou adquire veículos mais verdes, ele vem a ser premiado por isso. Ele paga impostos menores. Aí eu vou analisar cada um desses impostos. Primeiro, o imposto sobre veículos, ele tem a base econômica do consumo. O fato gerador dele diz respeito não ainda à etapa de aquisição, embora a sua exigibilidade seja nesse momento, mas o fato gerador é o fabrico, a montagem, a admissão e importação de veículo. No momento que é feito o registro do veículo, em Portugal, é cobrado esse imposto. Esse imposto ele tem uma base de cálculo mista, são 2 parcelas da base de cálculo, a constituição do tributo. São 2 bases de cálculo e 2 taxas diferentes. As 2 parcelas são a questão da cilindrada, que essa cilindrada é multiplicada por uma tarifa, uma alíquota ou taxa,
e é abatido uma certa parcela. É um pouco parecido com o imposto de renda no Brasil. Você vai ter níveis de imposto, vai ter alguns níveis de dedução, uma parcela específica a ser abatida. E além dessa questão da cilindrada, existe na base de cálculo também um critério de emissão de CO2. Que também tem uma taxa e subtrai uma parcela específica. Existe a necessidade de definição de níveis de CO2 quando os veículos são homologados, os modelos são homologados, né, pelo governo, é feito um estudo para isso. E é muito destacar que há uma incidência para veículos exclusivamente elétricos e os veículos movidos a energias renováveis não combustíveis. E também existe uma taxa intermédia, né, uma 50% sobre imposto para veículos movidos a gás de efeito de petróleo, gás natural e motores híbridos. O imposto único sobre veículos já tem uma base econômica propriedade. Pela lógica desse tributo, ele visa a compensar gastos pela circulação do veículo nas vias. Então, por isso,